Olá, queridos alunos da Escola José Cardoso de Lima, aqui é a professora Zenilda Rocha. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, né? Hoje daremos início à nossa segunda aula remota de língua portuguesa com os 8º anos. Então, nosso tema é leitura, compreensão versus interpretação textual. Quero relembrar vocês, a nossa última aula, nós estudamos um pouco sobre linguagem. E na linguagem nós vimos a diferença entre texto verbal, texto não verbal e texto com linguagem mista. Vimos também a diferença de texto literário e não literário e a diferença de tipos e gêneros textuais. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o estudo da linguagem, estudando um pouco sobre leitura e compreensão textual. Pegue o seu caderno, pegue o seu livro, sua caneta, seu material escolar, deixe perto na sua mesa para a necessidade de anotações para o seu estudo. Sempre é necessário observar a importância desse material próximo de você na hora do estudo de qualquer disciplina, certo? Trouxe hoje um tema para motivarmos durante o nosso dia. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, vivam o que eles sonham. O texto mostra para a gente que se nós acomodarmos, se nós cruzarmos os braços, nós não alcançaremos os nossos ideais, os nossos objetivos. E para que alcançarmos os nossos objetivos, faça necessário o treino, o estudo. E a palavra-chave do nosso dia de hoje será persistência. Persista no seu estudo, persista no seu conhecimento. Mesmo que pareça difícil, mesmo que você ache que não consiga, com ação e determinação, você terá ótimos resultados. Então, por isso, preparados para hoje entender o que é leitura e a diferença de compreensão e interpretação? Então, para os parâmetros curriculares, em 2001, na página 57, diz o seguinte: a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, dos seus conhecimentos sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a língua, característica do gênero, do portador, do sistema de escrita. Então, nos parâmetros curriculares podemos ver que a leitura não é apenas a decodificação de letras, de palavras, ela precisa ter um significado. Então, ela tem que estar dentro do contexto, ela precisa ser compreendida. E para ser compreendida, faz necessário que você escreva dentro das normas da língua para que o leitor compreenda com facilidade. Então, nisso também você vai ter que observar que assunto eu estou abordando, o gênero textual. Nós vimos que os gêneros textuais são inúmeros, como a bula de remédio, a receita, uma carta, uma narrativa, uma descritiva. Então, são vários. Então, vocês precisam estar observando primeiro qual é o gênero que eu vou abordar, qual é o conteúdo que eu quero estar discutindo, que eu quero passar para o leitor. Então, tudo isso faz necessário e importante na hora da realização da leitura. Então, se eu for ler um livro, primeiro eu vou observar o quê? O título, qual o conteúdo que esse livro traz, qual é o gênero que ele aborda, para que eu possa ter a melhor compreensão. Temos outra definição, que a leitura não é uma atividade elitizada, mas uma ferramenta de transformação social dos indivíduos. Então, veja, a leitura, ela não deveria ser para poucos. Mas, infelizmente, no nosso país, no Brasil, o livro ainda é de alto custo e muitos ainda não têm esse acesso devido a esse alto custo e outros por não acharem motivado no momento, não tem ainda essa motivação para a realização desse conhecimento. Então, nós temos que crer que através da leitura que nós conseguimos adquirir o conhecimento e através desse conhecimento que nós transformaremos
tanto o indivíduo quanto a sociedade. Então, nós às vezes almejamos tanto, principalmente agora no ano eleitoral, escolher os nossos candidatos e nós falamos, eu quero alguém que faça o melhor, alguém que ajude a transformar a sociedade, alguém que trabalhe pela educação, alguém que trabalhe pela saúde. Mas eu conheço, eu sei sobre isso, eu tenho informação sobre isso, então para adquirir essa informação, faça necessária a realização da leitura. Não esqueça que a leitura é uma ferramenta primordial nessa transformação da sociedade. Então, e quando você vai realizar essa leitura, faça necessário você entender o que é compreensão e o que é interpretação. Você sabe a diferença? Então vamos lá, anote aí. Atenção. Para que você faça primeiro a compreensão de um texto, é necessário que você observe algumas regrinhas básicas da língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiro nós vamos observar as conjunções. O que são conjunções, professor? Então, conjunções são um elemento que junta duas orações. Então, quando eu coloco, estudei muito atividade de língua portuguesa, porém, não compreendi linguagem mista. Tá, então vamos lá. Estudei muito atividade de português e uma oração. Não compreendi a linguagem mista é outra oração. Esse porém é o elemento que ligou essas duas orações. Então, as conjunções são elementos que ligam duas ou mais orações, certo? Temos aí a preposição. A preposição é o elemento que liga duas palavras, dois termos. Então, veja a diferença. Conjunções, ela vai ligar duas orações. Então, vocês já estudaram lá no 7º ano a diferença de frase, oração e período. Então, as conjunções, ela vai ligar essas duas orações. A preposição, ela vai ligar os dois termos, duas palavras. Nós precisamos observar também os sinais de pontuação. A pontuação, ela é de extrema necessidade, o uso correto dela na hora da construção da sua mensagem. Se você fizer uma pontuação correta, a interpretação ela pode ser equivocada, certo? Então, você poderá estar passando a mensagem que não seja o seu desejo, o seu objetivo no momento, certo? Palavras negativas. Então, você observa que essas palavras, no enunciado, quando você vai fazer a professora vai fazer uma pergunta, você tem que observar. Se eu coloco assim, marque a alternativa que não tem coerência com o texto. Esse não aí diz muito sobre a alternativa correta. Então, você sabe a diferença de compreensão e interpretação textual? Compreensão textual é a decodificação da mensagem, ou seja, análise do que está no explícito no texto. Então, a compreensão textual, ela está clara. O que é explícito? É que ela está clara, ela está dentro do texto. Então, você precisa observar, quando for a atividade de compreensão, ele vai solicitar algo que está ali, claro, já dentro do texto. Você não pode dar a sua opinião, você não pode interpretar, certo? Veja aí que a vírgula, a pontuação, ela é importante. Então, aqui nessa chave eu trouxe para você que a vírgula pode condenar ou salvar. Veja aí, não tenha clemência. Aí, tem lá, dá para jogar outra coisa, né, na chave. Agora, eu quero que observe a frase embaixo. Não, olha a vírgula, tenha clemência. Deu para você observar a diferença das duas frases? Uma tem vírgula e a outra não tem vírgula. Veja a primeira frase. Não tenha clemência. Então, ela está o quê? Condenando ou salvando a pessoa? Está condenando, né? Pode dizer, não tenha dó. Né? Pode realizar. Mata a pessoa, enfoca a pessoa. Só que embaixo diz o seguinte, não tenha clemência. Então, o que ele está pedindo? Não faça isso. Tenha misericórdia da pessoa, salve a vida da pessoa. Então, veja que a vírgula aí foi
de extrema necessidade do texto, né? Então, se você não colocasse a vírgula, você estaria condenando a pessoa. Então, se você quer condenar a pessoa e coloca a vírgula, aí você está salvando a pessoa. Então, por isso que é importante, por isso que nas nossas aulas nós estudamos, nós debatemos sobre essa importância e às vezes refletimos, né? O uso da pontuação que vocês fazem no texto. É bom que vocês estejam aí agora vendo essa importância e aprimorando aí durante esse isolamento social, fazendo esse estudo sobre a pontuação. Valeu? Na compreensão textual, nós temos algumas expressões que vocês encontram aí no enunciado. Segundo o texto, de acordo com o texto, no texto, o texto informa que, o autor sugere. Então, veja que está explícito, ele está claro, ele está dentro do texto. Interpretação textual. A interpretação textual que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias, e por isso vai além do texto. Então, a interpretação, ela dá a oportunidade a você a se posicionar. No caso, como a palavra já diz, interpretar. O que eu acho sobre isso? O que eu penso? Qual a minha visão sobre o conteúdo? Sobre o que foi abordado? Então, o autor, ele coloca o ponto de vista dele e você posiciona de acordo com o seu, porque cada ser tem uma opinião de acordo com o seu, né, de acordo com a sua vivência. Então, você vai aí neste momento. Então, veja que a compreensão, ela não tem interferência do leitor, ela está ali clara dentro do texto, e a interpretação você pode se posicionar. Eu trouxe uma charge aqui, tem um senhor, né, tentando abrir, cavando para encontrar uns diamantes. Ele começou, ele chegou e quase o finalzinho, chegando próximo do diamante, ele desiste. Então, nós temos aí uma linguagem não verbal e ela traz também essa interpretação de que nós não podemos desistir. Às vezes nós estamos chegando próximo do nosso objetivo, próximo de alcançar nossos ideais e nós desistimos, né? Nós não temos força, nós não temos garra suficiente para isso. Então não desista. Às vezes o que você mais deseja está próximo, está sendo conquistado. Veja um exemplo. Nesse exemplo, eu vou abordar a diferença entre compreensão e interpretação. Observe. Minha amiga anda sempre cabisbaixa. Dentro da compreensão, isso aí está dentro do texto, significa o quê? Cabeça baixa. Então, isso é compreensão. Ele está explícito no texto. Já, quando eu digo o significado dentro do nosso conhecimento de mundo, a gente faz uma interpretação que quem está de cabeça cabisbaixa está triste, angustiada, preocupada, né? Então, você foi além do texto. E não esqueça que nesse além do texto você não pode extrapolar, né? Você tem que ir dentro do contexto, dentro do que está sendo abordado. Não vai dizer um assunto e você vai interpretar lá um outro conteúdo que não esteja coerente no momento, certo? Então, aí, quando fala compreensão, é que o que está dentro do texto, significado real dela, cabeça baixa. Cabisbaixo significa cabeça baixa. Só que se você fizer uma interpretação, quem está cabisbaixo, quem está de cabeça baixa, está o quê? Triste, certo? Então, veja aí, deu para entender aí a diferença entre compreensão e interpretação? Alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura. Comece sempre pelo enunciado. Destaque a palavra-chave do enunciado. Destaque os tópicos frasais de cada enunciado. E cuidado com a extrapolação. Foi tudo que nós já estudamos, né? Então, quando vocês forem fazer uma interpretação textual ou uma compreensão textual, observe sempre o enunciado, o que esse enunciado está pedindo, observe a palavra de negação, a pontuação, tudo para que você faça corretamente a sua atividade. Eu trouxe hoje um texto
de Titãs, é uma música, né? Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nem ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo sonho, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Então, essa música de Titãs, ela traz para a gente uma esperança dos momentos difíceis que nós estamos passando. Nós vamos, com certeza, conseguir vencer, né? Nós, esse ano, tem tido muitos obstáculos aí na nossa sociedade. Ultimamente, em Luiz Eduardo, várias famílias ficaram desabrigadas porque aconteceu, né, a chuva de granizo e isso aí acabou atingindo as suas casas, suas residências. Muitas famílias estão aí com dificuldades para recompor, mas nós não podemos perder essa esperança. Eu acredito que com luta, desejo, nós estamos aqui um para ajudar o outro. Com certeza nós teremos uma vida melhor. Eu gostaria que depois vocês ouvissem essa música, pesquisassem no YouTube ou em outros meios de baixar música, vocês vão encontrar, e ouvissem, curtindo, na realização da atividade de língua portuguesa. Vocês podem realizar ouvindo essa música e depois estarei fazendo uma interpretação sobre ela e cobrando uma atividade. Entendeu? Uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Então, a partir do momento que nós vimos aí a importância da leitura, que a leitura não é apenas a decodificação das letras da palavra, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser interpretada, né? Então, a partir do momento que você faz isso, e que você absorve esse conhecimento, você será livre. Por que você é livre? Porque você vai conseguir opinar, você vai conseguir determinar os seus desejos, os seus ideais. Então, até a próxima aula, bons estudos, realize a atividade com empenho e não esqueça de ouvir a música de Titãs.